Então, gente, aula de mínimo múltiplo comum, também conhecido como MMC, tá? Eu ensinei múltiplos exatamente para a gente fazer isso, tá? Se vocês tiverem um professor de matemática em casa, alguém que entenda matemática, eu posso fazer múltiplos de outra forma. Eu posso fazer fatorando. Mas neste momento que a gente está aprendendo agora, eu ensinei múltiplos fazendo no conjunto e depois a gente vai tirar o mínimo múltiplo comum do conjunto. Ah, professor, para que eu preciso desse mínimo múltiplo comum? Por exemplo, quando eu for fazer um cálculo de adição, subtração de fração com denominadores diferentes, eu vou ter que achar o menor denominador comum para fazer esse cálculo. E como é que eu vou achar esse menor denominador comum? Fazendo um MMC, um mínimo múltiplo comum. Se vocês voltarem na aula de fração que eu dei, eu vou estar explicando que eu não posso fazer cálculo com tamanhos de fração diferentes. Eu tenho que fazer com o mesmo tamanho de fração. E como é que eu vou descobrir qual é o tamanho igual que eu vou poder ter em cada fração se eu não conseguir fazer esse cálculo? Não tem como ficar adivinhando qual é. Então na próxima aula que eu der, eu vou dar divisores e tal, mas daqui a pouco eu vou ensinar os cálculos de fração. Então vocês vão ver que eu vou precisar saber qual é o tamanho exato de cada fração para que eu consiga fazer. Então eu vou precisar desse mínimo múltiplo comum já nessa matéria de cálculo de fração, tá? Que aí vocês vão ver que eu vou ter que achar o denominador comum, depois eu vou ter que fazer frações equivalentes para deixar elas comuns, para depois eu conseguir fazer o cálculo com os denominadores iguais, tá? Então reparou que nossa matéria ela vai uma coisa precisando da outra, então por isso que eu peço para vocês continuarem assistindo os vídeos, volta lá, esqueci alguma coisa? Então vê de novo, tá? Então agora a gente vai falar de mínimo múltiplo comum. Como é que eu acho esse menor múltiplo comum, tá? Eu vou ler primeiro aqui o material que eu enviei para vocês e depois eu vou dar uma explicação aqui, tá? O material, para quem não tem, que eu enviei para o grupo, é esse material aqui, essa parte de cima aqui que eu vou ler para vocês agora e depois eu vou explicar aqui de um outro exemplo, tá? Este quadro foi montado com os múltiplos de 2 e de 3 até 30. Observe. Aí eu escrevi os múltiplos de 2 até 30 e os múltiplos de 3 até 30. O que você pode observar nos números estão destacados na cor. Os números 0, 6, 12, 18, 24 e 30 são múltiplos comuns entre 2 e 3 até 30. Dos números destacados, qual desses é menor ou diferente de 0? É o 6. Tá? Então dizemos que o menor múltiplo comum de 2 e 3 é 6. Ou seja, o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é 6. Como é que está aí nessa parte aí? Tá? Múltiplo de 2, 0, 2, 4, 6. E múltiplo de 3 está 0, 3, 6. Eu não vou escrever mais para não... Tá? Então, para achar o MMC, tira o 0, né? Eu não conto com o 0, porque a gente sabe que na aula passada eu expliquei que o 0 é múltiplo de todos, tá? E vou ver o menor número que aparece igual nos dois, tá? Esse número vai ser o meu MMC, tá? Depois a gente vai ver nas próximas aulas MDC, que é o máximo divisor comum. O divisor eu posso achar o máximo, mas esse aqui, o mínimo, eu tenho que achar o menor. Porque, como vocês viram, tá? Os múltiplos são infinitos, não tem como eu saber o máximo múltiplo comum. Então eu sempre vou procurar, quando eu estiver falando de mínimo múltiplo comum, é o menor comum múltiplo entre eles, tá bom? Então nesse caso aqui foi o 6. O menor dos múltiplos comuns de 2 ou mais números diferentes de 0 é chamado de mínimo múltiplo comum ou MMC, tá? Vou dar outro exemplo aqui. Eu quero achar o MMC de 3 e 4. Exemplo, se eu tivesse uma fração, gente, só estou dando uma palhinha só, não é? A gente vai chegar lá ainda. Se eu tivesse, por exemplo, uma fração que eu tivesse 2 terços mais 1 quarto, eu não poderia fazer essa conta direto. Por quê? Os denominadores são diferentes. Aí eu teria que achar o denominador comum. Para eu achar o denominador comum, eu tenho que fazer o
MMC, para eles me dizerem qual é o denominador comum que eu posso fazer. Então vamos fazer ali. Eu vou fazer os múltiplos e vou achar o MMC, tá? Então 0, 3, 6, 9, 12, 15 reticências. 0, 4, 8, 12, 16 reticências. Quem quiser seguir, pode seguir, mas quem já achou, tá? O menor número que apareceu nos dois foi 12, tá? Então esse 12 é o meu MMC, tá? O exercício de MMC é só isso. Achou o menor que apareceu, tá ali. Voltando aqui no meu exemplo, a gente vai ver isso depois que a gente for fazer cálculos de frações com denominadores diferentes, tá? Então, para eu fazer esse cálculo aqui, eu tenho que colocar meus dois denominadores iguais. Para eu colocar esses denominadores iguais, eles vão ter que chegar ao 12. 12, tá? Por quanto eu tenho que multiplicar o 3 para chegar a 12? 4. Se eu multipliquei embaixo por 4, em cima também vou ser multiplicado por 4. Quem não viu a aula de frações equivalentes, estou explicando lá isso, tá? 3 vezes 4, 12. 2 vezes 4, 8. Então essa fração, ela ficou equivalente a essa. Beleza. Quanto eu multiplicar o 4 para dar 12? 3 vezes 3 vezes 3, tá? 4 vezes 3, 12. 1 vezes 3, 3. Então, essa fração ficou equivalente a essa. Agora, eu tenho as duas frações com denominadores comuns. E nós já aprendemos que quando eu tenho denominadores comuns, eu repito o denominador e eu somo os numeradores. 8 mais 3, 11. Então, esse aqui é um exemplo do que eu vou precisar do meu MMC, tá? Então, aprendemos os múltiplos para chegar e daqui a pouco a gente vai usar ele em várias outras coisas, principalmente quando chegar na fatoração, tá? Então, gente, repara que para fazer esse cálculo eu tive que saber múltiplo, MMC, frações equivalentes e cálculo de fração. Já estou dando uma palhinha para vocês aqui, tá ok? Mas de qualquer forma, mandem suas dúvidas. Tem um exercíciozinho aqui embaixo da folha, pode fazer e daqui a pouco, mais tardar amanhã, eu vou mandar já o restante do trabalho de casa dessa matéria, tá? E mais o que a gente vai fazer na próxima aula de matemática, eu vou mandar junto para a gente ir adiantando. Dessa forma a gente está ganhando tempo, tá? Com nossas aulas. E como eu falei para vocês, qualquer coisa vocês me mandem suas dúvidas, tá? Entre no nosso canal do YouTube também, Lúcio Peterson com 2 T's, tá? Qualquer coisa pode mandar dúvida por qualquer um desses canais para mim, tá bom? Fiquem na paz.